Olá, crianças, vamos lá. Mais uma festinha junina, dessa vez com matemática. Olha que legal, festa junina de matemática. Nunca vi, primeira vez também. Tá bom? Então vamos lá, vamos. Até veio um assunto bem legal, né? Para dançar uma quadrilha, a gente dança de par. Não tem como fazer uma quadrilha sem ser com um par. Bem, um assunto bem legal. Coincidiu com a matéria, que é par. E vocês gostam de brincar. E aí, quem é a primeira vez? Quem vai, né? Quem é minha vez? Não, não é. Quem vai ser primeiro? Aí brinca do par e ímpar. Inclusive tem algumas crianças que falam essa palavrinha errada. Eu não vou falar ela errada, porque senão vocês vão achar que tá certo, né? É ímpar. O que quer dizer o ímpar? É quando eu não tenho um parzinho para aquele. Quando eu quero saber se o número é par, tem uma regra muito fácil. Eu vou sempre agrupando de 2 em 2. Tanto que o exemplo aqui, ele coloca lá 6 dedinhos. Se você agrupar de 2 em 2, você forma 3 grupos. Aqui também tem 3 vasinhos, cada vasinho com 2 florzinhas. Parzinho. Tá vendo? Isso é par. Ele volta lá no desenho do dedinho novamente, 2 crianças brincando, e aí vem lá, né? 4 mais 3, esse número não vai ser par, porque vai sobrar 1. Então, quando sobra, tá bem claro aqui, ó, ímpar. É ímpar quando sobrou. E olha aí os vasinhos novamente. Os vasinhos com 2 florzinhas, mostrando que é par. E com uma florzinha, ímpar. Aí vamos brincar de par ou ímpar. Geralmente temos os hábitos de escolher par ou ímpar, quem inicia o jogo de uma brincadeira. Então, se estivéssemos em sala de aula, nós íamos fazer dupla, né, na nossa sala. E aí a gente ia descobrir se a nossa sala é um número par ou ímpar. Mas não é possível. Vocês sabem que na nossa sala tem 13 crianças. Então, você pode pegar 13 unidades, agrupando de 2 em 2, você vai descobrir se esse número é um par ou se é número ímpar. Bom, aí vem lá. Você já viu o futebol de casais? É um jogo de futebol em que os pares, uma menina e um menino, jogam o tempo todo de mão dadas, mas as regras são as mesmas de futebol normal. Vixe, já pensou, hein? Correr uma menina e um menino para jogar bola, vai dar confusão aí. Então não é muito bom não, mas é uma brincadeira. Aí observe essa cena aí. Um parzinho, quantas crianças tem num parzinho? Se eu disse para vocês que para fazer um grupo, um par, eu preciso de 2 elementos, então quantas crianças tem? Agora eu tenho 2 pares, né? Quantas crianças? Se eu tenho 2 pares, tem que lembrar. Aí eu tenho 4 pares. Quantas crianças? É só você pegar material dourado aí. Agora olha lá, quantos pares estão faltando para o time ficar com 10 casais? Vai pensar e vai fazer. Bom, eu tenho um jogo. Nesse futebol aí, que vocês estão vendo, os jogadores do lado do campo ou a bola, né? Escolhendo o lado do campo ou a bola. Vocês conhecem essas regras. Os jogadores também usam números nas suas camisas. Ajude o time a marcar um gol passando a bola entre os jogadores com números ímpares. Então a bola, vocês vão fazer um fio, uma linha. Só pode ir no número ímpar, em ordem crescente. O que é ordem crescente? Lá na primeira apostila a gente aprendeu isso. Então começa do menor para o maior. Aí você vai traçar a linha. Em muitas atividades cotidianas, o que é atividades cotidianas? Atividade que a gente faz todos os dias, né, do nosso cotidiano. Observa esse número de pares e ímpares. Então vamos lá. Vou comprar sapatos novos. Então, uma coisa que a gente faz. Quando uma pessoa compra sapatos, a quantidade comprada é um número par ou um número ímpar? Olha bem, a quantidade comprada. Quantos pés de sapato vem dentro da caixa? Então, esse número é par ou ímpar? E você, que número de calçado usa? Agora você vai tirar seu sapato, seu chinelinho, olhar o número, colocar aí e responder se esse número é par ou ímpar.
E as meias, como que elas são vendidas? São vendidas em número par ou ímpar? É só você pensar quantos pés você tem. Vamos formar o time de jogo juvenil. Para formar um time de futebol de campo são necessários jogadores titulares? Quantos jogadores no time de futebol? Os meninos são craque aí, né? Esse número é par ou ímpar? Durante uma partida, quantos jogadores ficam em campo? Aí são os dois times. Essa quantidade é par ou ímpar? Para formar um time de vôlei de quadra, são necessários quantos jogadores titulares? É só o que joga, tá? Os de reserva não conta aí. Aí você vai dizer se esse número é par ou ímpar. Super fácil essa matéria, hein, gente? Numa partida de vôlei, quantos jogadores ficam na quadra? Vocês devem ter jogado já, ou mesmo que não jogou é só pesquisar, tá? Essa quantidade é par ou ímpar? Quantas letras formam o nosso alfabeto? Ai, não sei, não lembro. Faz o alfabeto numa folhinha do lado ou no caderninho e agrupa de 2 em 2 para você saber se esse número é par ou ímpar. Quantas letras tem o seu primeiro nome? Só o primeiro nome, que nem Ana Lígia, é Ana. Maria Clara, é Maria. Tá? Nomes compostos não, só conta o primeiro nominho. Esse número é par ou ímpar? Quantos algarismos formam o nosso sistema de numeração? Vixe, quantos algarismos formam o nosso sistema de numeração? Lembra das dezenas exatas? Então, aquele número que a gente começa contando, né? O nosso sistema de numeração é decimal. Então, esse número é par ou ímpar? Qual é o número de sua residência? É o número da sua casa. É par ou ímpar? Ao nosso redor, até o nosso corpo, podemos perceber elementos pares e ímpares. Então, vamos lá. Quantos alunos da nossa sala? Já disse. Esse número é par ou ímpar? Quantos pares de alunos você pode formar com seus colegas em sala de aula? Olha o material dourado aí. Pega 13 unidades, agrupa e conta quantos grupos de 2 você fez. Faça dupla com um colega, não tem como, vai fazer com a mamãe ou com a sua irmã, irmão. E escreva o que você tem de par. O que é par? No seu pai, né? Par, né? E você vai escrevendo. Quantos pares de meninas formamos em nossa sala de aula? É só você fazer uma listinha do nome das meninas. E aí, agrupar e me dizer se esse número é par ou ímpar. De meninos, mesma coisa. Aí ele vai entrar agora em adição, que é chamado algoritmo da adição. Que vocês já fizeram várias vezes em folhinhas extra. Só que aqui ele usa o material dourado. Olha lá, 24 figurinhas, ele está representado aqui em material dourado, do ladinho, do lado. Depois 32 figurinhas está sendo representado aí do ladinho, tá vendo? E aí ele soma, sempre começando pela unidade, então ele somou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, olha lá, 6 unidades. Aí ele somou as dezenas, 1, 2, 3, 4, 5, 5 dezenas. Então que número que é? Tá aqui. Então, ele fez a continha do lado, tá? Ele faz a continha do lado e resultado. Aqui o número está decomposto, ou seja, ele põe a continha aqui, ó, decomposto, ó, em decomposição. Como é que é o 24? É 20 mais 4. Ele decompôs, ele desmancha o número. Aí, essa atividade é super fácil, vocês já estão fazendo várias vezes com folhinha extra. Então, lembra que eu disse que todas as continhas têm a nomenclatura. Então, parcelas, na adição é parcela. Você soma a parcela, aí você tem soma ou total. E outra coisa, na matemática, quando você está somando, não importa, ó, 24 mais 32, se você inverter
Na apostila ele coloca a mesma coisa. Ele coloca no quadro de valores, certo? Depois ele tira a unidade dezena daqui e põe a continha normal. Então, 56. Na adição colocamos unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena. Tá bom? Olha lá. Forme duplas, não vai ter como. Esse joguinho da stop da adição não tem como. Então, nós não vamos fazer. Recorta, pode brincar em casa, mas não tem como a gente fazer. Aí você vai pôr essa continha aqui no quadro de valores e pôr o resultado. A B, mesma coisa. Presta atenção, hein? Unidade embaixo. Você não sabe, coloca em cima do número 24, o 4, o U, o 2, o D. Mesma coisa no 15. Aí você consegue montar direitinho aqui. Tá bom? Todas essas continhas. É bom vocês postarem essas continhas pra mim. Aí vocês estão vendo uma situação, problema. É ler e resolver. Também, isso daí não é nenhuma novidade. Isso aí dá pra você fazer sem mamãe. Os dois, aquela continha de trás, tudo sem mamãe já. Porque em atividades extras fizemos várias vezes. Mesma coisa essa daí. Também, você vai conseguir fazer sozinho, não precisa de mamãe aí. É só ler e entender a situação. Aí vamos lá. Vamos resolver a adição. Você tem várias. Ele dá quantos caminhos você tem para resolver uma mesma situação. É aquele exemplo mais óbvio. Você vai para Rio Preto. Você pode usar a rodovia BR-153. Você pode usar a Assis Chateaubriand. Você pode ir por Nipoã, você pode ir por Neves Paulista, você pode ir por Nova Aliança, quer dizer, você tem N caminhos para você ir para São José do Rio Preto. Você vai chegar, de qualquer forma você vai chegar. Quanto tempo você vai demorar é que vai fazer a diferença. Mesma coisa na matemática, você tem vários caminhos. A primeira alternativa, o que ele fez? Para resolver essa situação aqui, ó, 14 tira 23. Ele usa o material dourado, ele transforma tudo em unidade e tira. Pronto, resolveu. Sempre colocando na subtração, aí é adição. Tanto faz, número maior ou número menor embaixo, não importa. Bom, de novo, a mesma situação, 14 mais 23. Olha lá, ela fez de outra forma. Olha lá, 23 mais. Aí o número 14, que é o menor, fez tudo em palitinho, que pode ser material dourado. Tá lá, o mesmo resultado. Terceira alternativa. Ah lá, colocou no quadro de valores, 37. Quinta alternativa. 1, 2, 3, 4. Quarta alternativa. E ele colocou... Ah, claro, que aqui ele colocou outra. A quarta alternativa é essa. Aqui tá na vertical, né, em pezinho, e aqui tá na horizontal. Beleza? E a quinta alternativa, ele desmancha o número. Olha lá, ele decompõe. O 4 vale 4, porque é 4 unidades. O 10 é dezena, vale 10. Mais, olha lá, 3 unidades, mais 20, né? Olha aí você soma unidade mais unidade, 4 mais 3, 7. 10 mais 20, 30. Juntando, 37. Então, ele te deu 5 oportunidades, ou seja, 5 caminhos para você resolver a mesma situação, certo? Então, um problema não tem uma solução só, tem várias opções. O que você não pode de jeito nenhum é você tá aqui, vai resolver o probleminha pela primeira alternativa. Ah, no meio do caminho você muda. Não pode. Não pode. Então, você tem que voltar e recomeçar. Então, você tem que escolher um caminho. Aí vem usando a adição por decomposição. O que é a decomposição? É desmanchar o número. Preste atenção aí. Você está desmanchando o número. Essa atividade eu quero que vocês postam. Eu quero ver se vocês entenderam a decomposição. Então, você vai decompor o número. Desculpa pela porta que bateu, foi o vento.
Você vai decompor o número e fazer a resolução desse probleminha aí, dessas duas situações, tá bom? Continua fazendo pela decomposição. O exercício 8, que é a letrinha A e letrinha B. Tudo pela decomposição. Desmancha o número, mas antes de começar, no número 23, lá você já coloca em cima dele unidade, dezena. O número 56, mesma coisa, unidade, dezena. Que aí você vai desmanchando e você vai vendo os valores. Continua a mesma situação, ó. Tudo pela decomposição, que é para resolver esses probleminhas aí. Se você entender a decomposição, é muito fácil resolver questões. Isso é muito usado no Kumon. É mais ou menos assim o método do Kumon, tá? Continua no exercício proposto a decomposição de números. E vai até a próxima página também. Já lá na página 117, que é essa daí, o exercício 10 é assim, mas o 11 ele é lá. Na escola em que Bruno estuda tem um total de 3 turmas. Segundo ano tem 23 alunos. 3 turmas de segundo ano. Cada turminha tem 23 alunos. Eu quero saber o total. É só fazer a conta. Escolha o caminho que você quiser fazer. Pode ser pela decomposição, pode ser com material dourado, pela horizontal, vertical. Você escolhe. Faz o caminho que você resolveu aqui nesse espacinho e você assinala a resposta certa, tá bom? Aí calcule a soma a seguir. Eu tenho 2 dezenas, 3 unidades, mais 3 dezenas e mais 4 unidades. Que número sou eu? Então, transforma tudo em número, ó. 2 dezenas, 20. 3 unidades, 3. Mais 3 dezenas, 30. Mais 4 unidades. Junta. E ver que número que dá. Os 4, A, B, C e D. É só, crianças. Até a próxima aula. Ó, vou lembrar vocês uma coisa. Nessa aula de quinta-feira, se não for possível corrigir por causa da surpresa, não tem problema. A gente corrige em outro dia, tá bom? A gente marca, tá bom? Beijos.